Bom de papo de volta aqui na TV Câmara Taubaté, conversando com Ednelson Prado, professor, jornalista, especialista em marketing político, digital também, né? Você estava falando, deixa eu fazer uma introdução, Ednelson. O Brasil está passando por um momento que talvez seja um divisor de águas, né? A corrupção está vindo à tona, a população está sabendo o que acontece nos porões, né, dessa maldita corrupção que assola o país há séculos. Você falou que o candidato muitas vezes quer vender o que ele acha que o público, que o eleitor quer comprar. Ele quer meio que de forma impositiva vender o que ele quer que o público absorva. O que o público está querendo hoje, diante dessa situação política que nós estamos vivendo? Olha, o público, ao mesmo tempo que ele quer o fim da corrupção, ele não consegue entender que ele é participante desse processo para o fim da corrupção. Esse eu acho que é um problema que a gente tem que discutir. Porque ele quer o fim da corrupção, mas ele continua cometendo falhas no seu dia a dia. Ele continua sendo corruptível. Infelizmente, né? Então, você viu uma série de situações ao longo dos últimos 2 ou 3 anos, com as manifestações, com o pessoal indo para a rua, mas agora na hora que você observa nas redes sociais, por exemplo, você vê muita gente preocupada única e exclusivamente em defender o seu. Ele não está preocupado em defender o todo. E a gente não vai conseguir vencer esse processo de corrupção enquanto, para mim, for mais importante garantir um emprego para o meu irmão ou for mais importante resolver o problema do buraco na porta da minha casa. Né? Quando, na verdade, eu tenho que cobrar o poder público para que ele crie mecanismos, né? Ele tenha estrutura para oferecer emprego em número suficiente para que meu irmão esteja empregado pelos próprios méritos. Em que ele monte uma estrutura em que a cidade fique adequada e que o tapar o buraco na porta da minha casa não é porque sou eu, mas é porque a cidade está saneada, porque a cidade está austera, porque a cidade está correta. Então, o dinheiro bem investido fez com que a cidade toda fosse recapeada. E qual a mensagem que está chegando a esse público? Não está chegando. Não está chegando essa mensagem. Essa é a grande questão. Mas ele está querendo essa mensagem ou aí caímos no que você começou dizendo? Eu acho que uma parcela importante está. Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Então, eu acho que uma parcela significativa está. Mas eu acho que a gente ainda está longe do ideal. Eu acho que a gente ainda tem um caminho bastante significativo a percorrer nesse sentido. Eu acho que a gente ainda vai ter que comer um pouquinho de poeira até chegar nesse ponto de o bem coletivo falar mais alto do que o bem individual. Você falou em pré-candidatura que podia, que não podia, né? Antes de você ser lançado. Você tem o caso dos que estão eleitos. E, normalmente, hoje, eles utilizam de redes sociais para a divulgação dos seus trabalhos, né? Dos seus projetos, dos seus trabalhos, tal. Isso não é uma maneira, de certa forma, de ter a sua pré-candidatura na mídia? Na verdade, a desculpa foi, vamos fazer uma reforma política para diminuir o custo de campanha. Eu posso estar errado, mas a minha visão não foi por isso. A minha visão foi, vamos diminuir o tempo de campanha porque a gente mantém o poder. Porque quem está fora do poder tem menos condições de exposição. Quem está no poder tem mais condições, né? Seja prefeito, seja vereador, seja deputado, seja senador, porque ele tem ferramentas institucionais que lhe permitem pelo menos exposição, que os outros não terão. Esse é um ponto. Agora, o problema é que o uso é equivocado. Por exemplo, tem uma cidade aqui da região onde tem um vereador, que ele posta toda semana o print de todos os requerimentos que ele faz. Aí você fala assim, mas ele está prestando conta do trabalho dele. Então, só que ele está prestando conta do trabalho dele de uma forma que ninguém dá atenção. Por quê? Porque é xerox do papel colado na internet. Vai tentar ler. Você não consegue nem ler o que está escrito ali. Né? Ele não consegue pegar aquele papel, transformar aquilo num conteúdo de qualidade para dizer, ó, estou trabalhando por vocês. Não, ele acha que só o fato de pegar, tirar o xerox, né? Tirar o print da tela e colocar ali, resolveu o problema. Não resolve. Ele não gera o diálogo, ele não gera conversa. Ele está falando para ninguém. Né? Ele não tem alcance. Você vai ver, as pessoas não estão nem um pouco preocupadas com o que ele está fazendo, porque não conseguem entender. Porque é uma não coisa é essa burocrática, cansativa, exatamente, chata e contraproducente. Exatamente, cansativo. Sabe? Então, ainda não entenderam como funciona. Internet não é rádio, não é TV, não é um falando para muitos. É muitos falando
São muitos falando para muitos. Grau de importância na sua avaliação, porque também foi reduzido o tempo agora de veiculação de televisão e de rádio. Qual é o percentual que você acha que a televisão tem no êxito de uma candidatura? Ainda tem um peso muito grande, mas... A de vereador eu não acredito. Não, a de vereador não, estou falando da de majoritária. De vereador, esquece, vereador é corpo a corpo, é internet, é sola de sapato. Porque sim. Aparece 3, 4, não, esquece. 5 segundos. Já não tinha antes, agora menos aí. Mas a TV ainda tem um papel importante. Mas a gente tem que levar em consideração uma coisa, Miguel, que os candidatos não conseguem entender. A gente já tinha, naturalmente, nas eleições anteriores, um pico na primeira semana, um vácuo no meio e um pico na última semana de campanha. A TV, de uma maneira geral, e aí vamos falar dos grandes canais, Globo, Bandeirantes, SBT, Record, né? TV Câmara. Boa. Naturalmente, se você perceber, há uma queda de audiência em função da mudança de forma de consumo. Se você não aliar o trabalho, né, e as TVs têm trabalhado nesse sentido, para aliar a TV como segunda tela, né, a gente tem uma perda de audiência. Né? Quem tem sido o grande bicho-papão para as TVs? Netflix, sim, que é por demanda. Né? Por quê? Porque a pessoa quer assistir o que ela quer assistir na hora que ela quiser. Né? Ela não quer mais aceitar impositivamente, olha, se eu quiser assistir tal coisa... Por que a Globo fez o G-Show? Para que você não precise esperar a hora da novela para assistir a novela, para você assistir isso no horário que você quiser assistir. Sim. Porque ela entendeu que é por demanda. Então, se é por demanda, você imagina em relação ao horário eleitoral, que é uma coisa que chama a atenção no primeiro momento, mas depois se torna uma coisa cansativa e repetitiva. A TV, de uma maneira geral... O início na curiosidade, depois cai na animosidade e o final para ver o embate. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter uma TV com um papel menos importante, ainda muito importante. Mas a tendência é que, ao longo dos próximos anos, das próximas eleições, a TV tenha cada vez menos importância dentro do processo. A não ser os debates? Talvez os debates. Mas aí depende, porque hoje você já tem, por exemplo, não sei se você observou, mas a gente recentemente teve a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal, sim, o ministro Ricardo Lewandowski, participando de uma aula magna na Universidade de Taubaté. A universidade fez na página a transmissão de 2h30 da aula magna que ele deu, pelo Facebook. Ou seja, um canal de TV. Sim. Nós fizemos com 2 câmeras, com GC, era uma transmissão de TV normal. Então, esses debates também vão acontecer fora dos grandes canais. Né? Vai acontecer, por exemplo, na igreja, digamos que a Diocese de Taubaté queira fazer um debate e ela quiser transmitir pela página dela, dependendo do alcance que ela tem na página, né, vai ser tão importante quanto o debate da TV aberta. E aí, quando chegar na TV aberta, pode ser que já esteja saturado. Né? E a pessoa fala assim, não, já ouvi isso aí, eu vou ouvir de novo. Até porque algumas instituições realizam realmente exatamente debates, a OAB, a Associação Comercial... E tudo isso pode ser transmitido agora. Então, talvez até os debates percam um pouco do impacto. A não ser aqueles que chegam um pouco na reta final e o primeiro por curiosidade. Exatamente. Né? Então, tudo isso está mudando. E se tudo isso está mudando, nós temos que olhar de uma maneira diferente. E, infelizmente, os candidatos e os políticos, eles ainda não perceberam essa mudança. Né? Eles não conseguiram entender essa diferenciação que nós temos hoje da forma de consumir informação, mídia. Se está consumindo tudo diferente, por que você acha que vai consumir comunicação da mesma forma? Não vai. As pessoas não estão consumindo da mesma maneira. Né? O Netflix está aí com uma grande demonstração disso. Né? As TVs tiveram que se movimentar, tiveram que se mobilizar porque elas estavam perdendo muita audiência porque as pessoas estavam assistindo as coisas por demanda. Exatamente. Então, o político precisa entender isso. Ele ainda não percebeu. Talvez nessa ele ainda não tenha tanto prejuízo, mas em 1, 2 eleições para frente, se ele continuar com esse pensamento, ele vai ter prejuízo bastante significativo. Até que ponto tem valor esse ditado, essa frase ou essa expressão? A rede social pode não ganhar uma eleição para você, mas ela pode arruinar a tua candidatura. Eu sou uma pessoa que acredito muito nisso. Porque ganhar, às vezes, né, e se eu não me engano, a gente tem raríssimos casos de pessoas que ganharam a eleição no Brasil usando exclusivamente a internet. Na eleição de 2014, se eu não me engano, teve uma deputada lá pro lado norte ou nordeste que ganhou usando exclusivamente a internet. Eu acho que ainda não tem essa força justamente porque as pessoas usam errado. Né? E eu falo isso como empresa, por exemplo. A gente chega para conversar com o cliente e você tem todo um planejamento.
internet não é de graça, ela tem um custo, porque você precisa de mão de obra qualificada. E aí as pessoas se assustam com o preço, porque elas acham que é só postar foto no Facebook. Então elas acham que com R$1.000 elas pagam uma campanha na internet. E não pagam. Porque elas acham que a campanha, né, é só postar foto no Facebook. Agora, se você entender a estratégia que está por trás, você vai ver que o custo é alto. E estratégia é uma coisa que eles não usam. Não usam. Então, como não usam de forma correta, o resultado não vem de forma correta. Não se ganha eleição usando exclusivamente a internet, porque não se usa a internet da forma correta. Quando se usar a internet de forma correta, eu acredito que ela seja decisiva para vencer. Mas ela pode ser extremamente decisiva para perder a eleição. Né? Você não dando atenção ao que está sendo falado a seu respeito, ou seja, você não fazendo um bom trabalho de monitoramento. Então, o que for dito a seu respeito, quando chegar até você, muitas vezes já ganha uma proporção que você não vai conseguir gerenciar mais. Você perde oportunidades de entrar em discussões que podem trazer para você situações extremamente positivas. Essa questão da discussão, desculpe te interromper. E quando essa discussão cai realmente para o campo das agressões, compensa o candidato entrar nesse debate? Compensa. Se ele não entrar, fica a versão de quem está agredindo. Se ele entrar e apresentar a versão dele, ele pode sinalizar para todas as pessoas que estão acompanhando aquela discussão que ele está aberto para o diálogo, ele é uma pessoa que não deve nada a ninguém e que ele é uma pessoa correta. E se ele for mais esperto, ele vai sinalizar, falando para a pessoa que agrediu, aqui não é o local para agressão, aqui é o local para conversar e discutir. Vamos conversar? Vamos conversar juntos? Vamos discutir esse problema juntos? Vamos achar a solução juntos? Se o cara continuar agredindo, ele fala, desculpa, mas com você não dá para dialogar. Eu estou aberto para o diálogo, você não. E aí ele sinaliza para todas as pessoas que estão acompanhando aquela postagem, estão acompanhando aquela discussão, que olha, você é uma pessoa democrática, quem não é outra, quem não é aquele que não sabe conversar. Aquele é antidemocrático, porque aquele só quer saber de agredir. Então ele precisa participar da discussão. Por isso que a gente é totalmente contra pagar crítica. Né? Crítica é a primeira coisa que você gerencia, para reverter, para mostrar para as outras pessoas que, olha, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sou o candidato certo. E quem é avesso a isso e simplesmente opta por não ter rede social? Ele Você consegue, acha que ele perde muito ou deixa de ganhar mais? Ele pode perder bastante por conta disso. Ele não está participando desses diálogos, dessas discussões e, principalmente, ele pode... Mas ele também não está na exposição. Então, mas a exposição não depende dele. É a mesma coisa das empresas. Eu tenho uma loja, mas eu não quero ir para a internet porque eu não quero me expor. Tá bom. O cliente vai entrar na loja, vai comprar o sapato, vai chegar em casa, o sapato vai ser ruim, ele vai ligar no saque para tentar fazer a troca, o cara fala assim, não vai trocar, ele vai para a rede social e vai detonar a loja. A loja não está na rede social, mas ela está na rede social, porque o cliente levou ela para a rede social. A diferença é que, em ela estando, ela pode entrar lá e conversar e resolver o problema. Em ela não estando, ela não tem como participar do diálogo, fica só a versão do cliente. É a mesma coisa com o candidato. Mas aí vão estar falando dele do mesmo jeito. Só que ele não vai participar do diálogo, só que ele não vai ter a oportunidade de se defender. Ele não vai conseguir mostrar a versão dele, vai ficar só a versão de quem está agredindo. Então essa de, eu não gosto porque eu não vou me expor, esquece, você já está exposto. A partir do momento que você se colocou como candidato, você é uma figura pública, já está exposta, esquece. Agora, se você estiver lá, você ainda consegue algum tipo de argumento. Se você não estiver, isso vai acontecer a revelia. Quando chegar até você no âmbito físico, né, no offline, que a gente fala, quando chegar no offline, acabou. Você muitas vezes não vai ter o que fazer. A sua imagem já está destruída. Até porque uma mensagem negativa reverbera 20 muito vezes mais do que uma positiva. Então, é uma questão de cuidado, é uma questão de atenção. Talvez não decida nessa a favor, mas talvez decida contra. E, com certeza, 2020, 2024... Para finalizar, duas coisas. Papel da rede social nessa eleição de 0 a 10. Bem utilizada. Bem utilizada? Com a diminuição do prazo de campanha, menos tempo de TV, menos tempo de rádio, menos custo. Bem utilizado. Utilizado da forma correta, 9,5. 9,5? Utilizado da forma correta. E aí, quando eu falo de utilizar da forma correta, não só postagem no Facebook, não só postagem no Instagram, mas interação, site, aplicativo, todas as ferramentas, né, sendo bem utilizadas, integradas, dialogando entre elas, dialogando com o eleitor, estratégias bem definidas. Por exemplo, que é um erro que a grande maioria dos candidatos cometeu, não pode comprar lista para disparo no WhatsApp. Um mailing, né? Um cadastro eletrônico. Não pode comprar o mailing. Né? Quantos candidatos fizeram cadastramento dos seus eleitores ao longo desses 4 anos?
Verdade. Praticamente nenhum. Como que vai disparar o WhatsApp? Ah, mas eu vou disparar comprando lista. Se denunciarem, você vai tomar multa, vai ter problemas com a justiça. A mesma coisa com e-mail. Então, isso é estratégia. Isso é olhar e falar assim, eu quero fazer o bom uso da ferramenta, que é a internet. O que ela me proporciona? Ela proporciona isso, isso, isso. E como que eu vou fazer? Da forma correta. Para finalizar, Ednelson, a maneira correta, então, de você entrar num grupo de discussão, seja no Facebook, no WhatsApp, mas que você saiba o que está dizendo, do que você está acusando, né? Para que você tenha um nível satisfatório de discussão, de debate e não de agressão. Tanto por parte do eleitor, do cidadão, que tem a liberdade de expressão, isso é constitucional, não se pode negar de maneira nenhuma isso, mas com responsabilidade. Existem grupos na cidade de Taubaté que participam ativamente desse debate político, desse questionamento. E esses grupos são extremamente importantes. Importantes. Todas as cidades têm seus grupos. Mas até onde vai esse limite? Eu queria que você falasse sobre isso para a gente finalizar. Sempre o limite da ética, do respeito, né? Esses grupos são extremamente importantes, né? A gente tem vários grupos desses em várias cidades aqui da região e eles são sempre muito importantes porque eles acabam conseguindo cobrar do poder público posicionamentos. Eu acho que a gente avançou bastante nesse processo, nesse aspecto. Mas eu entendo que a gente tem que tomar muito cuidado para não manipular e para não ser manipulado. Porque a gente sabe que, infelizmente, muitos desses grupos também têm interesses políticos, né? Tem pessoas por detrás que têm interesses pessoais, têm interesses políticos. Então, você que faz parte do grupo, você tem que estar atento, entender qual é a tendência. Né? Por exemplo, tem uma cidade aqui no Vale que tem dois grupos muito bem definidos. Um é totalmente contra o prefeito e outro é totalmente a favor. Então, quando eu entro para ver a postagem no que é contra o prefeito, eu já sei o que eu vou encontrar ali. Né? E quando eu entro no outro, eu já sei que, olha, ali é... Então, eu desconfio dos dois. Né? Qualquer postagem ou qualquer afirmação em qualquer um dos dois grupos, eu sempre olho com ceticismo, porque eu sei que existem tendências ali. Né? Eu sei que o de cá é gerenciado por um candidato a vereador da oposição e eu sei que o de cá é gerenciado por pessoas que são apaixonadas pelo prefeito. Então, aqui a defesa, ela beira a irracionalidade e aqui o ataque beira a irracionalidade. Mas aí não tem produtividade nenhuma. Né? Mas eles acham que tem. Não tem informação. Mas sempre, eles apostam que sempre vai ter aquele menos avisado. Existem grupos imparciais, sem interesse? Existe. Sem oportunismo? Existe. Pelo menos na sua base inicial. Né? Infelizmente, ao longo do tempo, eles se perdem. Né? Em Ubatuba, por exemplo, tinha um grupo que era muito interessante, mas a gente viu que ao longo do tempo ele foi sendo direcionado para o interesse de um candidato. Então, assim, eles apostam que vai ter sempre alguém desavisado que vai entrar ali e achar que aquilo é verdade absoluta. É uma aposta válida? Não sei. Eu, como primo sempre pela questão ética, eu acho que esse não deveria ser o caminho. Acho que são grupos importantes que poderiam discutir e somar muito para o avanço dos municípios. Obrigado, Ednelson, professor Ednelson. 10 segundos, qual é a sua expectativa para essas eleições na cidade de Taubaté, que vive uma efervescência? Eu acho que a indefinição vai ser, por um bom tempo, quem vai ditar o rumo. Não dá para apostar em A ou B ou C. Eu acho que a gente vai pelo menos até a metade dessa eleição, pelo menos até a metade dessa campanha, sem uma certeza absoluta. E isso vai causar prejuízo para todos os candidatos. Né? E aí é que estar presente na rede é extremamente importante, para tentar dialogar e capitalizar bons sentimentos nesse período de incerteza e de insegurança. Né? Então, para mim, os últimos 15 dias do primeiro turno é que vão definir exatamente o que vai acontecer. Muito bom. Obrigado, Ednelson Prado, especialista em marketing político digital, também professor da Universidade de Taubaté, falando com a gente sobre as eleições 2016. E eleições 2016 aqui na TV Câmara você vai acompanhar de tudo. Fique atento no canal 4. TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale. Obrigado pela sua audiência e sua companhia. Até a próxima.